Graças e paz, irmãos, daquele que era, que é e que há de vir. Eu quis começar com essa frase porque é meio engraçado. Eu tive 3 momentos com essa frase. Primeiro, quando o pastor começou, não lembro exatamente quando, mas ele começou a falar isso, falei, show de bola. Tá na Bíblia isso aí. Segundo momento, de tanto ele repetir, eu falei assim, pastor de novo com essa frase aí. Toda hora, né? Mas tem um terceiro momento, e é o mais importante para mim, é que essa frase para mim tá fazendo um efeito totalmente diferente do que eu esperava. Tá fazendo um sentido que eu nunca pensei que fosse fazer. Aquele que era, é aquele que antes de tudo. Então ele é a nossa rocha, porque se ele é antes de tudo, ele é maior do que eu, e ele me sustenta. Aquele que é, aquele que está em nós, está no nosso coração e que está nos levando ao caminho do amadurecimento do Pai. E aquele que há de vir, porque nós já sabemos o nosso final. A questão agora é a gente estar na jornada, estar no processo. Então é isso que está queimando no meu coração quando eu ouço essa frase, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E só está fazendo esse sentido porque é um processo que o pastor toda hora fala. No primeiro momento a gente ouve as coisas, beleza, show. No segundo momento você fica meio de saco cheio. Mas no terceiro momento, esse momento que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é o terceiro momento. E a gente tem convivido muito com o Paulo Borges, e ele fala que para ele o livro mais importante para ele é um livro de releitura. Porque primeiro ele entende o que está na mente do autor. Depois ele passa a entender um pouco dos trejeitos do autor. E o terceiro momento dele, ele fala que é como se ele conhecesse o autor. Se ele encontra, ele não sente nem vontade de tirar foto, ele só quer abraçar, beijar e conversar. Porque ele faz tanto sentido ele conhecer aquele autor, que ele já se sente da família. E tem uma pessoa que existe antes de nós, que existe em nós e que vai existir depois de nós. E ele quer que a gente tenha essa relação, não de conhecimento intelectual, conhecimento de informação, mas conhecimento profundo dele. Amém? Então, quero orar com os irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, que o teu Santo Espírito, cheio de graça, de amor, de conhecimento, de vontade, nosso Pai, que o teu Santo Espírito possa hoje penetrar os nossos corações, ó Pai, com a tua água viva, aquela que nos mata a nossa sede, aquela que sacia o nosso anseio interior, o anseio da nossa alma. Que o teu Santo Espírito possa queimar no coração de cada irmão aqui, possa avivar o nosso conhecimento, o nosso coração, e que nós venhamos a nos amadurecer em Ti, conhecendo o Teu coração, a Tua vontade, Pai. Porque nós somos, ó Pai, o povo escolhido para Te servir. Somos os Teus filhos, ó Pai, adotados, co-herdeiros, porque o próprio Filho Teu, o primogênito, disse que assim como Ele, como o Senhor amou o Senhor nos ama. Então que essa palavra queime nossos corações nesse momento, e que nada, nem o diabo, nem a nossa própria carne, possa atrapalhar esse momento que já começou desde a hora que a gente acordou, e que possa finalizar agora, Pai, com teu santo amor e com a tua graça, em nome de Jesus, amém. Quando quiser, vai. Quando quiser, pode ir. Então, irmãos, eu não sou formado em nada de pregação, mas assim, o meu intuito aqui é só dar testemunho. Dar testemunho não no sentido de falar,
mas assim, expressar tudo aquilo que Deus tem trabalhado na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor. O pastor me pegou de surpresa, né? Que com o Erivander ele falou na terça, que o Erivander falou de manhã. Comigo ele falou de manhã, ó, tem uma missão pra você e liderar é preciso. Eu falei, meu Deus, o pastor tá maluco, tá ficando velho. Aí não, isso em questão de segundos. Aí eu pensei, pô, não posso puxar pra trás, né? Se Deus falou, a gente tem que ir. E aí depois eu pensei, entrei em desespero, falei, e agora? O que eu vou falar? Só me veio uma coisa na cabeça, que eu tenho falado com as pessoas mais próximas a mim, fundamento. E isso que Deus tem tratado no meu coração já tem uns 2 anos mais ou menos. E os irmãos me perdoem se eu não conseguir fazer uma sequência certinha, mas eu espero que faça sentido na vida de todos nós. Chegou o tempo de darmos um passo de fé em direção à maturidade. Chegou o tempo de subirmos o Monte Moriá. Quantos lembram aqui do Monte Moriá? Quantos lembram? Pode levantar a mão, quem lembra aí? Monte Moriá. Aquele monte que o profeta recebeu do Senhor. Você receberá um filho e farei de você uma grande nação. E aí ele vai e leva Isaac para o Monte Moriá. Estamos há muito tempo recebendo a palavra do Pai, aprendendo, nos fortalecendo, mas chegou o momento de entregar a bênção, de repartir, de se doar, de subir o Monte Moriá, se sacrificar, partir o pão. A gente está aqui bastante tempo, recebendo, Deus tem falado nos nossos corações há muito tempo através do nosso pastor, mas essa foi a parte da fé que espera. E a gente precisa ter a fé que se entrega. A fé que espera é quando a gente tem uma palavra de Deus e a gente não tem a opção de esperar, de não esperar. Se Deus falou uma coisa, a gente tem que esperar, não tem o que fazer. Mas a fé que entrega, a fé que fala, Abraão, eu te dei a bênção, mas eu quero ela. Traz para mim. E se você reparar no texto, simplesmente Abraão vai, caminha com Isaac até o Monte Moriá. Então eu tenho uma palavra para os irmãos. Chegou o tempo da gente subir para o Monte Moriá e se entregar. Então, a gente está nesse caminho de entrega. Se nós estamos aqui é porque nós nos entregamos a vida para Jesus. E não tem como você entregar a vida para Jesus e escolher aonde você vai se entregar. Escolher aonde você vai ser repartido, porque você é o pão que tem que estar lá fora, e lá fora você vai ser repartido. Não há opção de você não querer se repartir mais. Isso aqui não está à toa, essa cruz, o pão que está aqui, e aí chegou esse momento da gente repartir, porque parte do amadurecimento, ou 90% do amadurecimento é dor. A gente tem que se entregar. Então, falando sobre fundamento, fundamento é o que nos vai fazer permanecer firmes durante a dor do crescimento. E existem 2 pontos cruciais, falando sobre o fim dos tempos lá em Apocalipse. O primeiro muitos serão enganados. E o segundo muitos serão perseguidos. Poxa, irmãos, a gente sabe que o fim dos tempos está chegando. Não tem como negar isso. Então pensa o seguinte, muitos serão enganados e muitos serão perseguidos, mas só os que estão fundamentados, alicerçados na rocha eterna, não vão ser enganados porque conhecem o Pai. Sabem qual é a voz dele, o cheiro dele, o agir. E só aqueles que amam a Deus vão resistir à perseguição e não vão negar o Pai. Por isso precisamos amadurecer. E amadurecer existe movimento. Não há crescimento deitado no berço mamando, no peito, recebendo comida na boca. Então, para amadurecer, a gente não pode estar recebendo. Muitas vezes eu vim aqui na igreja, eu não cresci na igreja, eu não nasci na igreja, mas estou aqui desde adolescente, ou pré-adolescente. E a gente sempre teve a atitude, não, vou lá na igreja porque minha semana não foi legal, eu tenho que ir na igreja, para receber alguma coisa.
E eu passei num momento de, não, estou indo para a igreja porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Porque é muito mais fácil eu estar tocando bateria ou estar lá na transmissão, no som, porque ninguém está me vendo. Teoricamente, as pessoas estão me vendo aqui. Só que, para mim, eu estou escondido, porque eu estou lá atrás, estou fazendo outras coisas. Mas se colocar à frente, como alguém que testemunha, Paulo Borges falou isso essa semana, não tem como uma pessoa que está em Cristo não falar nada, não dizer nada. Irmãos, a gente tem lá no gabinete, antes de começar as celebrações, né, o pastor sempre pergunta, e aí, irmãos, o que a palavra do Senhor ministrou no coração de vocês para vocês derramarem na igreja? Aí, às vezes, fica aquele cri-cri, né? Caramba, como que nós não expressamos nada, não testemunhamos nada? Se a gente é luz, que luz é essa que está meio apagada? Mas isso só vai fazer diferença quando a gente estiver fundamentado no Pai. E o que é fundamentado? É amá-lo. Irmãos, não tem como a gente passar mais um ano ouvindo sobre amadurecimento, sobre permanecer, sobre qualquer outra coisa, se a gente não entender que a gente precisa amar o Pai. Sabe por quê? A gente ouve muita coisa aqui de outros irmãos, do nosso pastor, das músicas, só que a gente corre o sério risco de virar fariseu. Porque fariseu sabia tudo sobre Deus, mas quase nada de Deus, de conhecer, de amar, de fundamentar. Por quê? A gente fica tanto nessa coisa de automático, de ouvir sempre as mesmas coisas, e isso não fazer diferença na nossa vida, e a gente fica jogando regras. Não, porque essa igreja aqui, isso aí não é de Deus não, hein? Não está falando do que o pastor está falando lá, pronto. Ou então saiu daqui, correu rápido, foi embora, não deu nem uma boa noite para ninguém. Eu estava compartilhando lá alguns irmãos sabem que a gente está aí nos jovens, ministrando aí 90 dias de conversa com o Senhor, que é ler a Bíblia em 90 dias. E a gente estava compartilhando algumas coisas, e como eu estou sempre na correria de transmissão, de tocar, de preparar outras coisas, às vezes eu passo aqui direto, e não estava nem olhando o pessoal. E aí eu falo assim, meu Deus, me perdoe, porque agora eu tenho que fazer um esforço, confessando aqui o pecado, irmãos, tenho que fazer um esforço para falar, porque para mim é cômodo chegar lá e mexer só em máquina, mas perguntar, e aí, irmão, boa noite, como é que você está? Mas não é que a gente estava falando lá entre os jovens, não, beleza, show. Não, irmãos, como é que você está? E olhar no olho e perguntar como é que você está. Às vezes a gente chega aqui, senta, vê o Ministério de Louvor, vê as crianças e não sabe nem quem está atrás da gente. Não tem problema, eu estou aqui num papel, e eu tenho conversado muito com o pastor, de quebrar alguns protocolos. Os irmãos já perceberam algumas coisas. Porque senão a gente fica num automático. Assim como você acorda de manhã, 3 horas da manhã, igual eu já cansei de acordar para pegar um ônibus, e chega às 10, tu fica no automático, teu dia passou, e aí? Você não sabe o que aconteceu, você não percebeu nada, você não abençoou ninguém. Mesma coisa, a gente chegou aqui, entrou, ouviu a música, louvou e foi embora. Isso não são pessoas. Se nós continuarmos a fazer isso, não vamos ser pessoas amadurecidas no Pai. E pra gente dar... Isso foi tudo a introdução, tá? Agora a gente vai entrar mesmo na questão toda aqui. Vamos ler Colossenses. Vamos ler os quatro capítulos da carta, mas não todo, tá? Eu sei que a gente vai estar falando sobre isso aí o ano todo, mas assim, tem coisas que são essenciais a gente tá entendendo. Então, a partir do 1, e aí eu vou falando com os irmãos os versículos, tá bom? A gente vai ler a partir do 9. Amém aí? Colossenses 1. Amém? A partir do 9, tá? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória,
para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pula lá para o versículo 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Salta lá do capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Receberam Cristo, aceitaram Cristo, mas agora a gente continua. Não para na porta, você tem que atravessar a porta e continuar andando. 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando gratidão. Salta lá agora para o 3, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. E por último, capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Irmãos, fundamento. Eu vou repetir essa palavra algumas vezes. Fundamento pensa o seguinte, fundamento. Todo mundo aqui tem casa, sabe como é que funciona um alicerce. E o fundamento é quem? É Deus. E Deus é o quê? É amor. Como eu falei antes, não tem como a gente falar várias coisas que a gente aprende aqui se a gente não tiver amor. Mas eu tenho uma coisa séria para falar. O amor não vem de nós. Não tem como eu achar que daquilo que eu conheço da Bíblia, daquilo que eu leio nas letras, eu vou ter amor simplesmente. Se eu não buscar ter esse amor com o Pai, amá-lo, porque é amando Ele que a gente vai amar todos nós. Porque o Filho disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como Ele me amou, eu vos amo. Gente, Cristo disse isso. Eu os amo porque meu Pai me ama. E eu o amo. Irmãos, amor. O amadurecimento só vai ser possível se a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Então bota isso no seu coração, amar a Deus sobre tudo. E como eu estou falando, só há duas formas do amadurecimento estar em nós: amar a Deus e amar o próximo. Se a gente acabar aí, já está show. Amar a Deus e amar o próximo. Vamos lá para Mateus 22. Mateus 22, 37 ao 40. Mateus 22. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro e maior fundamento: amar o Senhor nosso Deus
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E como que a gente pode cumprir esse mandamento de amar a Deus e desenvolver a maturidade? Vamos lá para Mateus 7. Mateus 7, 7 até o 12. Mateus 7, 7 a 12. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, seu filho pedir perdão, lhe dará uma pedra? Pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos lá para Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Irmãos, os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa. Senhor, mostra pra gente como é que a gente vai expulsar demônio. Mostra pra gente como é que a gente vai enriquecer. Mostra pra gente como é que eu vou comprar um carro. Mas os discípulos pediram: Pai, Jesus, ensina-me como é que a gente vai falar com Deus. Como é que a gente vai orar. Salta lá pro 9. No mesmo capítulo, 11, Lucas 11, 9 até o 13. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Irmãos, 3 verbos: pedir, buscar e bater. Essa mensagem tem queimado em mim já há algum tempo. Pedir, buscar e bater. Deus está falando: peça e será dado. Não é talvez você peça e talvez eu vou te dar. Jesus disse: peça e vai ser dado. Busque e você vai ser encontrado. Bata a porta, porque Jesus antes ensina para a gente fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que fizéssemos conosco. E Jesus já fez isso, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quando a gente bater a porta, já tem alguém lá. A gente já tem essa certeza. Então pensa nisso: pedir, buscar e bater. Pedir, irmãos, em primeiro lugar, é um desejo interno. É aquilo que parte de nós. A gente quer amar a Deus. A gente quer buscar. A gente pede
isso sai daqui, ó, de dentro, da nossa alma, do nosso interior. O buscar é uma ação externa, que é a expressão daquilo que a gente está pedindo. Se a gente está pedindo viver por nós mesmos, nós vamos caminhar pela porta larga, pelo caminho largo. Agora, se a gente pedir para amar o Senhor de todo o nosso coração, aí a gente vai para o caminho estreito. E a terceira coisa, bater, diz respeito à casa de Deus, aonde nós vamos habitar no Pai. Irmãos, eu tenho conversado um pouco com o pastor, a gente tem estudado algumas coisas, e eu vou falar, é muito sério isso. Teve uma palavra profética para o mundo, para a igreja. Essa revelação de pedir, de buscar e de bater. Só que infelizmente, a igreja, não todos, mas de uma forma global, pediu errado. Porque entendeu certo, que era para pedir, mas entendeu errado, porque pediu tudo para si. E aí é por isso que a gente vê pessoas, profetas, igrejas ricas. A questão não é o dinheiro, mas é o coração. Se você não dá o dízimo, tu vai queimar no inferno. Se você não ajuda o teu irmão, porque você tem que me ajudar, e outras coisas, e todo mundo sabe o que acontece, os irmãos conhecem. E Deus tem revelado essa palavra de novo. E quando eu falo que é mundialmente, porque eu tenho visto vários pastores, vários missionários fora do país e no nosso país principalmente, de pedir, de bater e de buscar. Só que teve um cara que recebeu essa palavra de Deus, se chama Salomão, e ele pediu sabedoria. Ele foi esperto, não sei como, mas pediu sabedoria. Porque o texto diz que todo mundo que Deus falava pediu o quê? Dinheiro, poder, fama. Mas Salomão disse, não pai, eu quero sabedoria. E aí o Senhor foi lá, não, já que você não pediu essas coisas, vou te dar sabedoria e vou te acrescentar isso. Só que tem uma coisa que a gente precisa pedir e ser mais sagaz do que Salomão. E aí vai ao encontro do que nós temos aprendido do Senhor. Amar o Senhor de todo o coração. A gente precisa pedir, Senhor, me ensina a te amar. Eu quero te amar. Eu vou buscar, eu vou pedir e eu vou bater para te amar. Irmãos, eu vou focar nisso até a hora que acabar essa mensagem. Amar o Senhor de todo o coração. É só isso que vai nos levar para o amadurecimento, para sair do casulo e florescer. Porque a gente já está no tempo, a igreja como Brasil, a gente está no tempo de desabrochar e de amar ao mundo. E aqui no nosso âmbito, Vale das Pedrinhas, Magé, a gente precisa desabrochar e de nos colocarmos como pão para quem tem fome, porque nós somos a resposta para alguém. Eu vou orar para Deus me dar a resposta para abençoar alguém. Eu sou a resposta. Tem várias coisas que eu conversei com o pastor, já tem uns 2 meses no gabinete. E aí ele falou assim, bom, normalmente, quando alguém recebe uma visão e uma palavra, é para a pessoa, não é para terceiros. Engraçado que a gente está estudando, já passamos um pouquinho, mas o povo de Israel. Irmãos, se vocês lerem lá do início, vocês vão ver como o Pai é maravilhoso e paterno. A todo momento Ele cuida do povo de Israel. E a todo momento Ele faz milagres, maravilhas. E chega um determinado momento que Deus fala para Moisés, Moisés, chama o povo que eu vou falar com eles. Pensa no pai que vai falar com o seu filho. Vou entrar no quarto do meu filho, vou falar com ele. E aí o que o filho faz? Quando vê todo aquele fogo, todo aquele trovão,
Não, 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 Moisés, a gente não quer morrer. A gente quer ser filhinho de papai. A gente quer estar aqui na teoria do, eu não posso sofrer. Manda Moisés, porque se morrer, tá tranquilo. Deixa Moisés lá e Moisés intercede. Irmãos, isso é muito sério. Deus queria falar diretamente com o povo. E o povo não queria morrer para Deus. Porque subentende-se que o povo seria fulminado. Mas de tanta gente ver tanta graça e misericórdia do Pai, eu acho que ele não seria fulminado. Porque se a gente trouxer para Jesus, essa cruz representa morrer. Quando eu vou para o Monte Moriá, eu vou encontrar com Deus. E eu vou morrer, porque Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, gente? Isso é morrer para amadurecer. Uma semente, ela morre para poder fazer uma árvore e dar fruto. Ela não fica ali tranquilona, na minha casa, vou lá na PIB do Vale, vou ouvir uma palavra do Senhor e beleza, só isso, ouvir. O meu coração aqui quer que isso transborde em todos nós, não por algo que eu quero falar, mas algo que o Espírito Santo tem tratado conosco. Então, pedir, buscar e bater. Jesus, em Lucas, que a gente estava lendo, ele fala o que a gente tem que pedir. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. Deus já disse, você vai pedir e ainda vou te dizer, o que você vai pedir? O Espírito Santo. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo e possa amar a Deus. Porque, irmãos, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, não tem como a gente não amar o próximo. Não tem como isso transbordar. Não tem como ser como Moisés, que viu a face e todo mundo via ali que estava refletido a glória e a graça de Deus. Porque isso vai acontecer. E conhecer a glória de Deus, ou seja, o seu caráter, o seu coração. A glória de Deus é o caráter de Deus, é o coração. E tem uma outra pessoa na Bíblia que entendeu isso antes da gente, não sei como, mas com certeza é a revelação do Espírito Santo, porque ele teve um spoiler. Esse cara se chama Davi, que entendeu isso, amar a Deus de todo o coração. Então a gente vai lá para o Salmo 23. Ministério Louvor já pode ir subindo. Salmo 23, irmãos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu vou continuar lendo, mas só para a gente focar aqui primeiro no número 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Irmãos, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e a tua graça me basta. Irmãos, isso é amar a Deus, irmãos. Isso aqui, como o Erivano estava falando de manhã, Deus é prioridade na sua agenda. Irmãos, não existe prioridades. Não existe plural dessa palavra. Prioridade é uma coisa só. Fundamento é um só. Prioridade é Deus. Como que eu posso sair da minha casa e não falar, bom dia, Senhor, como é que vai? E eu quero ouvir a tua palavra. Irmãos, ler a palavra de Deus, ler isso aqui, tem feito um sentido que nunca fez sentido na minha vida. E eu espero em Deus que se tiver alguém aqui que não tiver essa experiência, possa ter a partir de hoje. Entender cada palavra, cada letra, até aquela coisa mais chata, de ter que ficar lendo lá, fulano, filho de cicrano, que morreu tantos anos, que não sei o que, não sei o que, sei o que lá.
que até isso possa fazer um sentido na sua vida. Isso tem feito um sentido na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estava falando com o Luca ali, desesperado. O pastor me pegou pela mão, falei, meu Deus, e agora? Porque daqui a 5 segundos pode acontecer algo que eu preciso estar maduro, porque lá tá, aquele menino ali estava lá falando e agora está aqui em pecado. Mas o Espírito Santo me falou uma coisa: você está amadurecendo, você precisa me amar, porque as coisas ordinárias de você pecar ou não pecar, brigar com o irmão ou não brigar, isso é secundário, porque se você me amar, isso vai ser expresso. Quando a gente quer copiar Jesus, ser igual a Jesus, a gente não pode buscar ser igual a Jesus. Receba isso. Você não pode buscar ser igual a Jesus. Você precisa buscar amar o Pai. Porque é o Pai que nos ensina a ser amáveis. É o Pai que nos dá o fruto. Porque se a gente buscar a conhecer a Jesus, a gente vai pegar lá as regras, 5 passos para não sei o que, 5 não sei o que. Mas se a gente não tiver fundamentado, a gente vai começar a pecar. Pensa em Jó. Jó, até a 2ª página, estava show. Estou lendo, eu recomendo para os irmãos, de dentro para fora, Leo Crabb. Livro maravilhoso. Estava ali firmado e tal, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí chega um momento que ele começa, não, Senhor, não é possível, eu quero morrer. Pô, mas Jó estava aqui até agora, até ontem, já tinha perdido filho, dinheiro, já estava tudo acontecendo, os amigos tinham abandonado ele, e aí chega um certo momento que ele fala, agora já não dá mais. Porque é fácil, quando alguém fala, sou militar, todo mundo sabe, estou militar, porque ser é outra coisa. Eu estou militar, e eu tenho alguns problemas com o militarismo, e são convicções minhas. Mas tem coisas que acontecem que eu preciso ser maduro para saber como lidar. Só que às vezes está num nível que fica muito difícil. E quando você está num grupo que rapidamente se chateia, fica com raiva, que quer fazer outras coisas, você acaba se influenciando. Quando eu não estava fundamentado nisso, buscando essa fundamentação no amor do Pai, era muito fácil eu cair. O que eu quero dizer, irmãos? Até a 2ª página, de repente, tem coisas que vão ser fáceis de lidar. O amadurecimento só vai ser possível quando você estiver vulnerável. Se você não estiver vulnerável, você vai passar uma vida fria e não vai conhecer o real amor de Deus. O que é uma vida vulnerável? Eu estar aberto a possibilidade de me ferir. Irmão, se você não tiver aberto à possibilidade de se ferir, infelizmente você não está entendendo o amor do Pai e o amadurecimento. E o que eu quero dizer com isso? É falar com o irmão e se abrir para o irmão. E você dá a oportunidade dele se abrir. Não é passar, beleza, bom dia, boa noite, e aí acabou, cada um para sua casa. Essa pessoa aqui é um saco, hein? Rapaz, irmãos, tem gente que, meu Deus do céu, tem que falar com essa pessoa, mas tem que falar. Porque não tem como eu ficar aqui no meu casulinho, tranquilão, vendo a minha Netflix e não me doar. Eu tenho que me doar. Porque é só assim que eu vou estar no caminho do amadurecimento. Mas a gente precisa falar com o Pai. Como eu estava falando da agenda, a gente precisa botar, Senhor, eu estou aqui. Irmãos, eu tenho que estar no quartel até 7h30, 7h40 ali, teoricamente. E antes eu saía 4h pouca da manhã. 4 horas da manhã eu já estava na rodoviária. Eu falei com Deus, pô Deus, não está dando não, que estou chegando em casa às 9, 10, está complicado. E aí o que eu fazia? Meia hora antes, eu acordava para orar e ler a Bíblia, para falar com Deus. E aí a gente fez um esforço. Estou construindo minha casa, comprei uma moto para quê? Para ter qualidade de vida. Porque eu saio de casa hoje às 6,
no ruim de tudo, 6h20, eu chego lá em cima da hora, mas chego. Só que eu continuo acordando às 4 da manhã. Por quê? Porque eu preciso falar com o Pai. Eu preciso orar. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu entendi que se eu preciso estar fundamentado no amor, se eu quero amar o Pai, como é que eu não vou falar com Ele? Jesus disse, lá em Isaías, profeta do Senhor disse, a minha casa é uma casa de... É uma casa de quê, irmãos? Fala alto. Oração. Jesus disse, lá no templo, vamos ler aqui. Mateus 21:13, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vou parar aí. A minha casa é casa de oração. Buscar, pedir e bater. O amor do Pai só vai vir quando você se doar. Quando você, no sacrifício mais simples. É um sacrifício simples. Entre aspas. Acordar cedo. 4h30 da manhã. Muitas vezes eu perco a hora. E aí o dia eu sei que eu vacilei. É um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Mas isso, num processo de 2 anos, está fazendo um sentido extraordinário na minha vida. Que não estava fazendo sentido antes. E que eu lia, e tem coisas que ainda hoje eu leio. Falei, meu Deus, não quero mais ler isso aqui. Mas aí vem o Espírito, não, você precisa ler isso aí. Porque nem tudo, ou quase tudo, vai ser agradável. Então quando eu acordo cedo para ler, ou às vezes eu estou lá de serviço 0 hora, sai 4 da manhã, durmo meia hora, 1 hora no máximo e levanto, porque eu tenho que cumprir essa palavra. Então oração, irmãos, a gente precisa conversar com o Pai. E pedir o quê? Dá-nos o Espírito, para que a gente possa cumprir o maior mandamento. Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma. E para a gente ir finalizando. E aí eu vou voltar lá para Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A gente pode ser felizes na carne. E só tem uma coisa que você precisa fazer para isso acontecer: não ouvir Deus. Não ouvir Deus vai te trazer felicidade na sua alma. Agora, se você quer ouvir Deus e ter satisfação no Espírito, você precisa buscá-lo e ter Ele como seu pastor, e a graça bastar. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo o que, irmãos? A minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o que? O meu cálice. Recapitulando as leis do sacerdócio do povo hebreu: derramar o óleo sobre a cabeça do cordeiro e transbordar o seu cálice para que se fizesse propiciação. Ou seja, Davi está falando para Deus: Senhor, eu me sacrifico, eu quero ser o teu cordeiro, eu quero me entregar para o Senhor, porque quando eu vou para o Monte Moriá, é ungido o óleo na minha cabeça e jorrado o meu cálice, ou seja, o meu sangue, as minhas vontades, a minha agenda, a minha prioridade. Pois sei que a bondade
e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa eu pedi, e a busquei, e bati a porta. E quem estava lá na porta? A porta do templo. Nós somos filhos, nós somos aqueles que viemos da casa do Pai, e podemos ter essa experiência de sentir o amor, de entender o amor, de entender a vontade de estar na casa do Pai. Porque Davi já estava na casa do Pai. Sabe por quê? Porque Davi entendeu que era filho adotado em Cristo Jesus. E nós, como o pastor disse semana passada, nós somos indesculpáveis, porque Davi não tinha isso aqui, não tinha isso aqui escrito, mas nós temos. E Jesus deu todo o caminho. A minha casa é a casa de oração. Então, em nome de Jesus, que você, hoje mesmo, dobre seus joelhos e fala: Pai, eu estou aqui, e eu quero te amar, eu quero pedir, eu quero buscar, e eu quero bater, porque eu sei que o Senhor está à porta, porque sou teu filho por adoção em Cristo, e eu estou aqui preparado para que seja derramado o óleo, e que transborde o meu sangue, o meu cálice, que esse amor, que esse pedir, que esse bater, que esse buscar, possa fazer sentido na sua vida. Amém? Vamos